Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta lista de exercícios que nós vamos resolver corresponde ainda àquela parte sobre reforços de transformação de unidades. Outra coisa, essa lista você pode encontrar também no nosso Google Classroom, tá? Se você quiser imprimir e tal, ou então trabalhar com ela diretamente aqui na nossa aula, tá bom? Então, vamos compartilhar esses exercícios ainda sobre unidades, ok? Vamos lá? Olha, todos esses exercícios são de vestibulares recentes, como você pode ver aí. Este aqui, por exemplo, caiu na Unesp agora em 2021. Tá bom? Vamos ver. Procurando economizar energia, o senhor Arthur substituiu seu televisor de LCD de 100 watts por um de LED de 60 watts, pelo qual pagou R$ 1.200. Considere que o senhor Arthur utilizará seu novo televisor, em média, durante 5 horas por dia e que 1 kWh de energia elétrica custe 0,50 reais, 50 centavos. O valor pago pelo novo televisor corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em aproximadamente tantos meses. Tá? Então, o valor pago pelo novo televisor corresponderá à energia elétrica economizada devido à troca dos televisores em aproximadamente. Então, vamos ver. Muito bem, aqui nós temos a diferença entre o televisor que ele tinha, que ele passou a ter, então é 60 watts menos 100 watts menos 60 watts, que vai dar 40 watts. Portanto, tá? Então, a economia é de 40 watts por mês. Vamos colocar aqui 40 watts por mês. Ok? Por mês. Muito bem. Nós sabemos que potência é energia sobre tempo. Potência é energia sobre tempo, ok? Então, aqui nós vamos ter a potência 40. 40 será igual a energia sobre o tempo. Vamos fazer para um mês, não é? São 5 horas por dia, perfeito? 5 horas por dia. O mês tem 30 dias, perfeito? Então, aqui nós vamos ter, olha só, 40 é igual a energia sobre 5 vezes 30, 150. Pego esse 150, multiplico aqui pelo 40, portanto, a energia será igual a 40 vezes 150. Então, a energia desse mês economizada será igual a de 6.000 watts-hora, porque aqui são, veja só, deixa eu até mudar a cor aqui, aqui nós temos 40 watts, aqui nós temos 150 horas, portanto, aqui nós vamos ter 6.000, que é 40 vezes 150, watts vezes horas. Perfeito? 6.000 watts vezes hora. Muito bem. 1 quilowatt são 1.000 watts. Então, eu posso dividir aqui por 1.000, eu vou ter 6 quilowatts hora. Perfeito? Então, 6.000, 6 vezes 1.000. 1 quilowatt são 1.000 watts. Portanto, 6 quilowatts hora. Ok? Muito bem. 6 quilowatts-hora, o que nós temos aqui? Nós temos cada 6 quilowatts-hora vai dar vezes 0,5 quilowatts, nós vamos ter 6 vezes 0,5, nós vamos ter
R$ 3. Perfeito? Então, aqui nós vamos ter R$ 3. Isso por mês. Ora, ele gastou R$ 1.200. Então, o que acontece? Nós vamos ter 1.200 dividido por 3, porque cada mês ele vai economizar 3, então ele precisaria, para economizar esses R$ 1.200, né, para abater esses R$ 1.200, teria que ser 400 meses. Perfeito? Então, essa troca, né, ele iria abater esses R$ 1.200 com essa economia aqui em 400 meses. Perfeito? Por isso, a alternativa aqui, ó, a B. Perfeito? Ok? Vamos para frente. Exercício número 2. Olhem só. A Força Aérea Brasileira, a FAB, pretende realizar em breve o ensaio. Isso aqui também caiu na Unesp agora em 2021, hein? Pretende realizar em breve o ensaio em voo do primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. Tá? O teste integra um projeto mais amplo, cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de veículos hipersônicos. Além do motor hipersônico, o projeto chamado de Propulsão Hipersônica 14X prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado, VANT, onde esse motor será instalado. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade atingida pelo VANT 14X e por outros veículos aéreos. Então, olhem só esse quadro aqui, tá? O jato normal, a velocidade subsônica, né? 980 km por hora. A velocidade hipersônica, que seria o Concorde, que já foi até desativado, tá? Mas ele era um avião supersônico com uma velocidade de 2.100 km por hora. Esses aviões normais aí, comerciais, esses jatos aí, aproximadamente 980 km por hora. O tal do VANT, esse avião não tripulado, hipersônico, seria de 12.000 km por hora. Pois bem, esses veículos podem ter suas velocidades descritas pelo número de Mach, ou velocidade Mach, que é uma medida adimensional de velocidade. O número Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo num meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Assim, se um corpo chegou ao número de Mach 5 no ar, ele atingiu 5 vezes a velocidade do som no ar, ou seja, 1.700 metros por segundo, porque a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. No caso do VANT 14X, ele poderá atingir uma velocidade que corresponderá aproximadamente ao número de tantos Mach. Muito bem. Olha o que acontece. Nós temos aqui 12.000 quilômetros por hora. Para fazer essa comparação, porque a velocidade do som é 340 metros por segundo, vamos transformar essa velocidade de 12.000 quilômetros por hora para metros por segundo. Como? Dividido por 3,6. Lembra? Nós já falamos isso em sala. Portanto, vamos colocar aqui 12.000, que é essa quilômetros por hora, essa velocidade hipersônica, dividido por 3,6, aí, quilômetros por hora para metros por segundo, dividido por 3,6, nós vamos ter 3.333,3 metros por segundo. Ora, como acabou de dizer aqui no enunciado dessa questão, o valor Mach corresponde quantas vezes a velocidade do som. Então, o que nós vamos fazer? Pegar este valor aí, tá? O de 3.333,3 e dividir pela velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo, nós vamos achar o valor
9,8 MET, ou MET 9,8. Perfeito? MET 9,8, que é aproximadamente, porque veja bem que ele pediu, ó, aproximadamente 10. Portanto, a alternativa é. Beleza, moçada? Então, repito, aqui nós usamos, né, transformação de unidades, pegamos a velocidade em quilômetros por hora, dividimos por 3,6, achamos em metros por segundo. Cada MET corresponde a 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Então, dividimos por essa velocidade do som no ar, nós vamos ter aproximadamente MET 10. Tá? 9,8, aproximadamente 10. Beleza? Tá? Vamos para a próxima questão aqui. Olhem só. Tá? Nós temos aí a tabela abaixo apresenta unidades de medida de diversas grandezas físicas. Bom, nessas grandezas físicas, Sistema Internacional de Unidades, Sistema CGS, o outro sistema técnico, eu tenho uma aula no YouTube que fala sobre essa tabela. Então, quem tiver interessado, pega essa aula também, e eu posso colocar essa tabela também no nosso Google Classroom, tá bom? Mas vamos ver essa questão aí. A coluna que apresenta apenas unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades é a... Bom, dá uma olhada aqui, ó. Vamos marcar. Nessa coluna 1, KGF não é unidade do Sistema Internacional. KGF é força, e a unidade de força do Sistema Internacional está aqui, é o Newton. KGF não é. Um KGF, 9,8 newtons e tal. Né? Depois nós vamos trabalhar isso também. Quando chega aqui na coluna 2, nós temos centímetros por segundo, ou centímetros vezes segundo a menos 1, que é a mesma coisa. Centímetros por segundo não é unidade de velocidade do sistema internacional. Do sistema internacional é metros por segundo. Perfeito? Nesta coluna 4, nós temos energia em quilowatts-hora. Quilowatts-hora também não é energia no sistema internacional. No sistema internacional, como vocês sabem, a unidade de energia é o Joule. Tá? Na coluna 5, a unidade de mililitros não é do sistema internacional. Volume, mililitro é volume. Volume no sistema internacional é metros cúbicos. Sobra o que para nós? Coluna 3. Só pode ser ela. Então, a coluna 3 é a resposta que nós temos aqui. Metros por segundo, que é a unidade de velocidade, ok, do sistema internacional. Newton, que é a unidade de força no sistema internacional. Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração no sistema internacional. E volts por metro, que é a mesma coisa que newtons por coulomb. Volts por metro, que é igual a newton por coulomb, tá? Que é o campo elétrico, unidade de campo elétrico, tá certo? Do Sistema Internacional de Unidades. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Por isso, a resposta correta é a coluna 3, portanto, alternativa, aqui, ó, B de bola. Você está vendo a importância de trabalhar com unidade, saber unidade? Como eu digo em sala de aula, gente, você pode passar para qualquer curso, qualquer universidade, vamos dizer assim, sem saber alguns capítulos de determinadas matérias. Mas dificilmente você vai sair bem nos vestibulares, no Enem, se você não dominar a questão das unidades, das transformações de unidade. Certo, moçada? Vamos em frente? Olhem só a próxima questão. Instituto Federal, Ceará. Um tijolo de massa de 2 quilogramas e volume de 0,5 litros, tá? A densidade do tijolo em gramas por centímetro cúbico. Bom,
Primeiro, 0,5 litros. 0,5 litros. Lembra, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, é igual a 0,5 decímetros cúbicos. Perfeito? Tá? Bom, eu vou passar de decímetro cúbico para metro cúbico, para centímetro cúbico. Ok? Então, aí você tem que lembrar daquela escadinha. Parte dela, ó. Vou colocar parte dela aqui. Metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. E decímetro cúbico para centímetro cúbico, desce um degrau, multiplica por 10 a terceira. Então, aqui vai ficar 0,5 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Por que eu peguei o volume em centímetro? Porque ele quer a densidade em grama por centímetro cúbico. E densidade, vamos chamar de μ, é igual a massa sobre volume. Ora, o volume nós já temos aqui. Tá? Então, a massa, a densidade é em grama por centímetro cúbico. 2 quilogramas são 2.000 gramas. Então, moçada, nós vamos ter aqui 2.000 gramas, tá? Dividido pelo volume, que é 0,5 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Perfeito? Então, veja só. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira. Então, eu vou cortar esses 3 zeros com esse 10 a terceira. Vai ficar 2 dividido por 0,5. 2 dividido por 0,5 vai dar 4. 4 o quê? Grama por centímetro cúbico. Grama por centímetro cúbico, que vem a ser alternativa C. Perfeito? Então, veja bem, uma questão relativamente fácil, tá? Mas que precisa que a aluna tenha esse domínio das unidades, das transformações de unidade. Perfeito, moçada? Vamos em frente. Questão número 5. Enem Digital 2020. BTU é a sigla para British Thermal Unit, unidade térmica inglesa, que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma libra de água de 59,5 graus Fahrenheit a 60,5 graus Fahrenheit. Moçada, veja bem, então o que ele está dizendo? É definida como quantidade de calor, energia, perfeito? A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho. Ok? Como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição? Pois bem, gente, potência é energia sobre tempo. Tá? Trabalho sobre tempo, energia sobre tempo. Perfeito? Então, aí, conforme as unidades, está relacionando BTU, que é energia, com tempo. Tempo, o que é hora? É hora. Não é? A outra aqui, metro quadrado, é área. Né? Seria com, né, força sobre área, seria pressão. Então, não tem nada a ver. Aqui é potência, energia sobre tempo. BTU é energia, calor é energia. Então, nós temos BTU sobre tempo, que é hora, BTU por hora. Ou, se você pegar essa hora e jogar para cima aqui, para o numerador, você muda o sinal do expoente. Então, a mesma coisa que BTU vezes hora a menos 1, ou BTU sobre hora, que vem a ser a unidade correta de potência. Tá? Mas por que falam apenas BTU? Gente, aí no comércio, para ar-condicionado e tal, é por uma questão de costume, né? E esses erros se propagam. É a mesma coisa, nós vamos falar isso em sala de aula, quando você chega numa borracharia, por exemplo, tá? Num lugar onde vai calibrar os pneus do seu carro, você fala, ele
coloca 35 libras, por exemplo. Libra não é unidade de pressão. Tá? Na verdade, essa unidade de pressão teria que ser libras-força por polegada ao quadrado, que aí é uma unidade de pressão que é força sobre área. Libra apenas é massa, tá ok? Então, quando diz coloca 35 libras como se fosse essa unidade de pressão, lá no... Está errado. Você que está preparando para o Enem, para o vestibular, os vestibulares têm que estar atento para isso, que isso pode ser também uma questão, não é? Fala 35 libras, não é pressão. Tá? É como se fosse a pressão. Aí seria, pressão é força sobre área, aí seria libra-força por área em polegada ao quadrado. Ou, se quiser, poderia colocar libra-força por centímetro quadrado, por exemplo, mas não é o caso. Tá? Então, pressão é força sobre área, libra apenas é massa. Tá bom? Questão número 6. Opa, vamos ajeitar aqui. Olhem só, tá? A FGV 2020. A tabela mostra os valores de pressões que devem ser utilizados nos pneus de um automóvel em unidades que não pertencem ao Sistema Internacional de Unidades. Pneu dianteiro, 29, olha aqui, ó, libra-força, o que estava acabando de comentar, libra-força por polegada ao quadrado. Aí sim é pressão. Que também é igual a 29 libra-força por polegada ao quadrado, é igual a 2 kgf por centímetro quadrado, que é outra unidade de pressão, kgf por centímetro quadrado, força sobre área. Nos pneus traseiros, 1,8 kgf por centímetro quadrado, que corresponde a tantas libras-forças por polegada ao quadrado. O valor que completa a lacuna da tabela e a unidade de pressão no sistema internacional são, muito bem, unidade de pressão no sistema internacional, gente, nós temos que saber lá daquela tabela, que eu vou recolocar para vocês lá no Google Classroom, tá? É o Pascal, tá? Que nós já ficaríamos com 2 alternativas apenas, tá? Pressão no sistema internacional é Pascal. A atmosfera é a unidade de pressão, milímetros de mercúrio também é unidade de pressão, mas não pertence ao sistema internacional. Muito bem, mas nós precisamos saber quanto que vai valer essa lacuna aqui. O que nós vamos fazer? Uma regrinha de 3, tá? Uma regrinha de 3 simples. Olha só. O 2 kgf por centímetro quadrado está para o 29 libra-força por polegada ao quadrado, certo? Vamos colocar isso? Vamos colocar aqui 2 kgf por centímetros quadrados está para 29 libra-força por polegada ao quadrado. Ok? Então, 1,8 kgf por centímetro quadrado está para x. Simples assim. Esse valor corresponde a este aqui, nesta unidade. Esse outro valor, que é o mesmo deste anterior aqui, moçada, certo? Tá? 1,8 está para x. Então, regra de 3, multiplico em x aqui, ok? Nós vamos ter x vezes 2. X vezes 2 será igual a 1,8 vezes 29, ok? E daqui nós vamos tirar um x igual a 26,1. Então, nesta lacuna aqui, tá, irá 26,1. Aproximadamente 26, portanto, alternativa A, essa questão. Lembra? Nós estávamos entre a A e a D de dado. Por quê? Porque pressão no sistema internacional é só Pascal. Perfeito? E aí precisávamos desse outro valor que resolvemos aqui por regra de 3. Tá? Este valor está para esse, assim como esse aqui está para esse outro, que é incógnita x. Perfeito? Valeu? E última questão dessa nossa aula. Tá? Última questão. FUVEST 2020. Em 20 de maio de 2019, as unidades base do Sistema Internacional de Unidades
passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck, H, que relaciona a energia aí de um fóton, quanto de radiação eletromagnética, com a frequência F na forma I igual a H vezes F. E energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Perfeito? Muito bem. A unidade constante de Planck, em termos das unidades de base do SI, do Sistema Internacional, que as unidades de base são quilograma vezes metro por segundo, é. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui. Energia no Sistema Internacional é Joule. O H é o que nós queremos saber. A frequência é o inverso do período. Tá? Frequência é o inverso do período. Período em segundo. Então, a unidade de frequência será 1/segundo. Perfeito? Então, o H será igual ao Joule vezes segundo. Nós não temos Joule vezes segundo, porque ele quer em função dessas outras unidades. Vamos desmembrar aqui. Desmembrar como? Ora, Joule, energia ou trabalho, que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, no lugar do Joule, eu posso colocar força Newton, vezes deslocamento metro, vezes o segundo que já estava aqui. Ok? Então, no lugar de Joule, o que é? A fórmula geral do trabalho, nós vamos ver, força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que a força forma com o deslocamento. Só que cosseno de ângulo é adimensional. Então, em termos de unidades, eu vou trabalhar apenas com força vezes deslocamento. Portanto, no lugar de trabalho ou energia, Joule, eu posso colocar Newton vezes metro. Newton é força. Força é igual a massa vezes aceleração. Portanto, no lugar do Newton, eu posso colocar massa vezes aceleração, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, no lugar do Newton, vezes o metro que já estava lá, vezes o segundo aqui. Também estava lá. Portanto, o H será igual a quilograma vezes metro, metro quadrado, tá certo? E o que acontece? Aqui embaixo nós temos... Eu vou simplificar, até trocar a cor aqui, o segundo ao quadrado com esse segundo, corto esse quadrado com esse segundo. Então, fica quilograma vezes metro quadrado sobre segundo que sobrou aqui, ok? Segundo ao quadrado, né? Você sabe, segundo vezes segundo. Corta um S com este S. Portanto, quilograma vezes metro quadrado sobre segundo, que vem a ser a alternativa A. Feito, moçada? Ok? E com isso nós finalizamos essa aula aqui sobre, predominantemente sobre transformações de unidade, que é muito importante. Portanto, moçada, essa é a segunda aula extra sobre as transformações de unidades que eu coloco para vocês. E caso vocês ainda queiram mais detalhes, mais um reforço, nós podemos dar uma aula dessa ao vivo, tirando as dúvidas sobre as transformações de unidade. Falou? Então, até a próxima. Tchau.